Graça e paz, igreja, tudo bom com vocês? Nós estamos aqui para mais uma ministração da palavra, para mais uma pregação da palavra de Deus. O tema de nossa ministração hoje é Viva pela Fé. Nessa noite eu quero te ensinar a viver a vida pela fé. Fé em quem? Fé em quê? Em Deus, em Jesus Cristo. A nossa fé deve estar firmada em Jesus. A nossa fé deve estar firmada na obra da cruz que Cristo veio fazer ao meu favor e ao seu favor. Para isso eu gostaria de te pedir para que abrisse a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 38 e acompanhasse comigo a leitura. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Meus amados, antes de iniciarmos a ministração, eu gostaria de te pedir para que você, aí no seu local, onde você estiver, fechasse os seus olhos para termos um tempo de oração. Deus, nós te damos graças a Ti, Pai. Obrigado, Deus, pelo dom da vida. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor fez e por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Jesus, eu te peço nesse momento, fale conosco, ministre em nós a Tua palavra, que possamos ser alimentados, nutridos pela pregação da Sua palavra, que possamos ter revelação e entendimento, que nós precisamos viver pela fé, que nós precisamos compreender que a fé é a maneira do justo viver, e a Tua palavra diz que nós somos justos e queremos viver mediante a fé, fé no Senhor, fé na Sua obra. Espírito Santo, nesse momento eu te peço, conceda a cada um de nós espírito de sabedoria, de revelação, do pleno conhecimento da palavra do Senhor, que possamos sair após essa pregação mais parecido com Jesus, que possamos exalar o perfume de Cristo em todo tempo, em todo momento, que através das nossas vidas pessoas sejam salvas, pessoas sejam impactadas pela pregação do Evangelho, que o Senhor venha abençoar cada pessoa, cada família que está assistindo essa pregação nesse momento, que o Senhor venha trazer uma paz no coração de cada um deles, que o Senhor venha manifestar sobre a vida deles, que o seu amor seja perceptível por cada um deles. É o que eu te peço nesse momento, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, o Novo Testamento vai declarar que nós precisamos viver pela fé. A palavra de Deus no Novo Testamento vai nos ensinar que o justo vive pela fé. Eu e você, nós fomos justificados em Cristo Jesus. A palavra de Deus declara que eu e você, nós somos justos em Cristo Jesus, justo por causa da obra de Cristo. Mas o nosso problema é que muitas das vezes nós não vivemos pela fé. Nós nos esforçamos para viver pela obediência. Você não foi chamado para viver pela obediência. Pelo contrário, você foi chamado para viver pela fé. A obediência, ela é importante, mas é preciso que você entenda, a obediência não é a raiz, a obediência é o fruto. A obediência não é a raiz da vida cristã, mas a obediência ela é o fruto. Por quê? A raiz é a fé. Aquele que vive pela fé pode manifestar obediência, mas aquele que vive baseado na sua obediência, ele não vai conseguir ter fé. Por quê? Pelo simples motivo de que ele nunca vai ter obedecido o suficiente. Meus amados, não tem como nós obedecermos todos os mandamentos. É impossível. Então nós precisamos entender, a raiz da vida cristã não é a obediência. A raiz da vida cristã é a fé. O fruto é a obediência. Quando a minha raiz está firmada em Deus, quando a minha raiz está firmada em Cristo Jesus,
eu posso obedecer, eu posso viver de acordo com a vontade de Deus, mas quando a minha raiz está firmada naquilo que eu posso fazer, quando a raiz está firmada na minha força, na força do meu braço, eu não vou conseguir viver uma vida na fé. Por que eu não vou conseguir viver uma vida na fé quando eu me relaciono com Deus com base na minha obediência? Porque é impossível obedecer à lei. É impossível obedecer todos os mandamentos da lei. Então, quando você vai pensar assim, oba, hoje eu obedeci. Só que não, o diabo vai falar na sua mente, você não obedeceu o suficiente, você não orou o suficiente, você não jejuou o suficiente, você não leu a palavra o suficiente. Então você precisa compreender a forma que nós precisamos viver hoje na nova aliança, na dispensação da graça, é pela fé, não mais pela obediência. Mas um problema é que muitas das vezes, quando nós acordamos pela manhã, nós olhamos para nós mesmos, buscando ver alguma coisa que eu posso fazer para que Deus possa me abençoar. Eu quero te incentivar, em vez de você acordar pela manhã, pensando o que você pode fazer para que Deus possa te abençoar, acorde pela manhã declarando que você é justo, declarando que as bênçãos de Deus estão sobre a sua vida, declarando que você hoje está assentado à direita de Deus nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Isso é você viver na fé, isso é você manifestar fé, é você declarar aquilo que você crê, é você declarar de acordo com a palavra de Deus. Então pela manhã, quando acordar, nunca pense o que você precisa fazer, mas declare aquilo que você crê, aquilo que você deseja, aquilo que você espera viver no seu dia. Então nós precisamos entender, a raiz da nossa vida é a fé. Quando a minha raiz está firmada em Deus, eu posso manifestar a obediência a Deus. Isso é fundamental, porque quando nós vivemos de acordo com a obediência, nós vivemos de acordo com a lei, nós vivemos de acordo com a dispensação da lei, que diz assim, se você for obediente, você é abençoado, mas se você desobedecer, você é amaldiçoado. Então, como eu disse anteriormente, é impossível para o homem obedecer à lei. É impossível para o homem cumprir todos os mandamentos da lei. Então, certamente nós vamos viver uma vida debaixo de maldição, de condenação. Por quê? Porque nós não conseguimos obedecer o suficiente. Então, sempre que você for relacionar com Deus, relacione com Deus baseado na sua justiça conquistada em Cristo Jesus. Todas as vezes que você for orar, não ore pensando se você merece, mas ore crendo que Jesus comprou a sua vida, que Jesus pagou o preço no seu lugar, que Jesus derramou todo o sangue por amor a você. Amém? Paulo, ele vai nos dizer lá no livro de Gálatas que viver pela lei vai trazer duas terríveis consequências para a nossa vida: a maldição e a incredulidade. Eu gostaria de te pedir para que você abrisse a sua Bíblia em Gálatas capítulo 3, a partir do versículo 9, e acompanhasse comigo a leitura, que diz assim: de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Então, a primeira consequência de viver baseado a nossa vida pela lei é a maldição. Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 3, versículo 10, ele vai dizer: todos, pois,
quantos são das obras da lei estão debaixo de maldição. Todos quantos são das obras da lei estão debaixo de maldição. Por que estão debaixo de maldição aqueles que são da lei? Porque quando ele não cumpre com a lei, ele é amaldiçoado. E deixa eu te falar uma coisa, a lei não é simplesmente os 10 mandamentos. A lei não são apenas os 10 mandamentos. Na verdade, a lei são 683 ordenâncias que o homem deveria cumprir todos os dias. Dia após dia você deveria cumprir com todas as exigências de Deus. E isso é impossível para o homem fazer todos os dias. Então eu quero te falar, pare de tentar encontrar em si mesmo alguma virtude ou algum mérito para se apresentar diante de Deus. Quando você for se apresentar diante de Deus, não procure em você algo bom, não procure em você alguma coisa boa, mas procure em Cristo. Pense que em Cristo você é bom, em Cristo você é justo, em Cristo você foi justificado, santificado, glorificado. Você precisa entender, é tudo mediante a obra de Cristo Jesus. Amém? Então, apenas creia que você é justiça de Deus, que você não é justo porque obedece, você é justo porque está em Cristo Jesus. Abra comigo a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 e acompanhe comigo a leitura que diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Meus amados, olha o que Paulo vai nos ensinar em 2 Coríntios. Aquele que não conheceu o pecado. Quem não conheceu o pecado? Jesus. E quem fez Jesus pecado por nós? Deus. Por que que Deus fez Jesus pecado por nós? Para que nós fôssemos feito justiça de Deus. Então compreenda uma coisa. Na cruz, Deus pegou o meu pecado, o seu pecado e colocou em Cristo Jesus. E na cruz, Deus pegou toda a bondade, toda a santidade, toda a justiça que havia em Cristo e colocou em nós. Então, você não é justo porque você pratica justiça. Você não é justo porque você faz boas obras. Você é justo por causa do sacrifício de Jesus. Então compreenda, se a nossa justiça não é conquistada pelo aquilo que eu faço, eu também não tenho que me relacionar com Deus baseado na minha obediência. Por quê? Cristo obedeceu. Porque Cristo obedeceu, eu me tornei obediente juntamente com Cristo. Porque a minha vida hoje está em Cristo Jesus. Então nós precisamos entender, aqueles que vivem pela lei precisam compreender que somente serão aceitos por Deus se eles estiverem em Cristo Jesus. Se eles colocarem a sua fé, a sua vida em Cristo Jesus. Só que o problema é que hoje muitas pessoas ainda querem viver na prática da lei. Eles acham que eles precisam fazer algo para que Deus possa os abençoar. Paulo vai dizer no livro de Coríntios que o evangelho é loucura. Por que que o evangelho é loucura para os homens? Porque ele só pode ser discernido espiritualmente. Por isso muitas pessoas pensam, mas como assim? Eu preciso fazer alguma coisa, porque se eu não fizer, eu não vou ser abençoado. Como assim eu não preciso fazer nada e eu sou abençoado? Esse é o Evangelho. O Evangelho não é para ser entendido com a mente. O Evangelho é entendido no Espírito, através da revelação do Espírito Santo. Então, aquele que vive pela lei, ele só é aceito por Deus quando ele cumpre com todos os mandamentos. Se ele quebrar apenas um mandamento, ele será culpado de todos. Como nenhum homem consegue cumprir a lei, o resultado é a maldição da desobediência da lei, que está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 27, versículo 26.
Abra comigo a sua Bíblia e acompanhe a leitura que diz assim: maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá amém. Olha aqui que a palavra de Deus nos fala em Deuteronômio: aquele que não praticar, aquele que não cumprir as obras da lei, ele será maldito. Então, meus irmãos, todas as vezes que você coloca de novo na escravidão da lei, todas as vezes que hoje você quer viver a sua vida baseada na lei, você mesmo está se colocando na posição de maldito, porque todos aqueles que tentam viver sobre a lei, eles certamente serão amaldiçoados. Por quê? Porque é impossível para o homem cumprir com todas as leis. É impossível para o homem cumprir com todas as exigências de Deus. Então nós precisamos entender, não adianta você se esforçar para cumprir algumas das leis ou se desculpar porque não conseguiu cumprir outra. Paulo nos diz claramente em Gálatas 3:10 que aquele que não permanece em todas as leis, ele será amaldiçoado. O resultado de quem tenta viver pela lei é a maldição. O resultado daquele que vive pela fé, ele se torna justo. Justo por quê? Porque ele está em Cristo Jesus. Justo por quê? Porque Cristo se fez pecado por nós, para que através dele, eu e você fôssemos feitos justiça de Deus. Então compreenda, a Bíblia nos chama para viver pela fé. Viva a sua vida baseada na fé em Jesus Cristo. Viva a sua vida baseada na fé na obra da cruz. Cristo se fez pecado no meu e no seu lugar, para que eu e você fôssemos feitos justiça de Deus. Então, nós precisamos compreender, quando nós tentamos de novo viver pela lei, nós somos amaldiçoados. Mas quando nós vivemos pela fé, nós somos justificados em Cristo Jesus. Então, quando você confia que Cristo cumpriu com as justas exigências de Deus, nós entramos no descanso. Por quê? Porque nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Você pode se relacionar com Deus baseado na lei ou baseado na graça. Essa é uma decisão que você decide. Você escolhe como você vai se relacionar com Deus. Se você quiser, você pode se relacionar com Deus pela lei? Pode, mas lembre-se, você vai precisar cumprir com todas as leis. Mas você também pode escolher se relacionar com Deus pela fé, pela graça, mediante em Cristo Jesus. Quando você entende que o amor de Deus está sobre a sua vida, que a graça de Deus está sobre a sua vida, você vai compreender que a vida cristã é mais do que só obedecer. A obediência é importante. Eu não estou falando aqui que obedecer não é importante. O que eu estou dizendo é que a obediência não deve ser a raiz. A obediência é uma consequência do relacionamento que eu tenho com Deus. Quando eu me relaciono com Deus, baseado na fé, baseado na obra da cruz, eu entendo que Deus me ama. O problema de vivermos pela lei é que nós sempre vamos pensar: será que Deus me ama? Será que eu obedeci o suficiente? Será que eu fiz o suficiente? E isso é uma vida que nós ficamos desgastados, é uma vida que vai gerar cansaço. Mas quando nós entendemos que nós estamos vivendo pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, você não fica se perguntando se Deus te ama, se Deus está feliz com você. Você já entendeu que Deus está feliz com você, não pelo aquilo que você faz, mas por aquilo que Cristo fez
por você. Então, você precisa entender, nós não estamos mais debaixo de maldição, porque vivemos na graça e não na lei. Mas, quando você se coloca de novo na lei, você está debaixo de maldição. Você então decide a forma e a maneira que você deseja se relacionar com Deus. Pela lei ou pela graça, através da fé em Cristo Jesus. Essa é a primeira consequência daqueles que vivem na lei. E a segunda consequência daqueles que vivem na lei é a incredulidade. Paulo vai dizer em Gálatas, capítulo 3, versículo 12, a seguinte expressão: ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. Quem vive pela lei não tem como exercer a fé, porque a lei não procede de fé, a lei procede da obediência. Porque lá em Deuteronômio, quando Deus estabelece a lei, Ele vai falar: se você obedecer, se você cumprir com todas as leis, você será abençoado. Mas se você não cumprir com a lei, não obedecer a lei, você será amaldiçoado. Então, cumprir a lei, viver pela lei, não é viver pela fé, é viver pelo esforço próprio, é viver pelo aquilo que você vê, mas viver pela graça é viver pela fé. Por quê? Você precisa crer que quando Jesus morreu na cruz, Ele levou sobre si os nossos pecados, Ele levou sobre si tudo aquilo que nós tínhamos feito de errado. E hoje nós temos uma nova vida, nós temos uma nova natureza. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Quando você está em Cristo, você precisa viver pela fé e crer que Ele te deu uma nova oportunidade para viver uma vida com Deus, uma nova oportunidade para não mais viver uma vida de pecado, mas viver uma vida em santidade. Então, quem julga ter obedecido, acha que merece receber a bênção de Deus. Por quê? Ele pensa assim: eu obedeci, eu orei, eu li a Bíblia, eu dizimei, eu ofertei. Deus, agora o Senhor tem que me abençoar. Ele não entende que quando Deus vai nos abençoar, não é pelo aquilo que nós fazemos, mas sim por causa de Jesus. E para você viver pela lei, como eu já disse, você não precisa ter fé, você precisa apenas obedecer à lei. Então, é impossível nós desfrutarmos de todas as bênçãos de Deus vivendo pela lei. Você pode compreender. O povo, quando viveu no deserto, eles desfrutavam de Deus. Deus mandava o maná, alimentava o povo. Deus mandava uma nuvem para fazer sombra no povo no deserto. Deus mandava uma coluna de fogo à noite para esquentar o povo. Mas eles não estavam vivendo da plenitude de Deus. Eles não estavam vivendo da abundância de Deus, como nós vivemos hoje, como os discípulos viveram lá no livro de Atos, da plenitude de Deus. E Jesus morreu para nos dar vida e vida em abundância. Agora, quando eu vivo pela lei, eu não creio. Por quê? Por que eu não creio? Porque eu penso que eu preciso obedecer. Como eu já disse, eu quero que você entenda isso nesse momento. Você não deve se relacionar com Deus baseado na obediência. Você deve se relacionar com Deus baseado na fé. A palavra de Deus nos diz: o meu justo viverá pela fé. Se você é justo e vive pela lei, você ainda não entendeu o que é o Evangelho. Você ainda não entendeu o sacrifício de Cristo naquela cruz. Porque quando eu entendo que eu sou justo, eu entendo que a minha vida é vivida pela fé na obra de Cristo, não pela obediência na minha
obra. Então você precisa reconhecer que a justiça de Deus está sobre a sua vida, como Paulo nos diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Ele se fez pecado por nós, para que por meio dele, eu e você fôssemos feitos justo. E o que é ser justo? Eu quero te ensinar uma definição de justiça. Justiça é uma habilidade que nós recebemos de Deus para fazer aquilo que nós não temos capacidade. Justiça é uma habilidade que nós recebemos de Deus para viver a vida que Ele nos criou para viver. Então, ser justo é ter uma habilidade, ser justo é viver pela fé, é crer que em Cristo Jesus você é salvo, é crer que em Cristo Jesus os seus pecados foram perdoados, é crer que em Cristo Jesus você é mais que vencedor, é crer que em Cristo Jesus todas as coisas cooperam para o nosso bem, é crer que em Cristo Jesus nós somos sarados, curados, é crer que em Cristo Jesus nós temos o amor de Deus. Isso é viver pela fé. Viver pela fé é crer em Jesus Cristo. Agora abra comigo a sua Bíblia em Romanos capítulo 4, no versículo 5, que diz assim: mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Olha o que Paulo vai nos ensinar. Paulo, nos versículos anteriores, vai perguntar assim: Abraão foi justificado pelas obras que ele fez ou pela fé? Paulo vai falar: Abraão foi justificado pela fé. Abraão creu em Deus e ele se tornou justo. E Paulo vai perguntar: aquele que não trabalha, aquele que não faz o suficiente, mas ele crê no Deus que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Meus irmãos, quando nós cremos em Deus, a nossa fé é atribuída como justiça. Por que nós nos tornamos justos? Porque nós cremos. Você não se tornou justo porque você obedece. Você não se tornou justo porque você pratica a lei. Você se tornou justo por causa da fé. Você se tornou justo por causa de Cristo Jesus. Você precisa compreender. Esse é o Evangelho. Isso é o que Jesus veio manifestar na terra. Não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com Cristo. Você precisa compreender isso. Amém? Se nós pararmos para observar todos os milagres que Jesus fez, Ele fez pela fé. Em nenhum momento Jesus exigiu das pessoas um bom comportamento. As pessoas certamente tinham problemas conjugais, tinham ressentimentos, tinham brigas, mas o Senhor nunca lhes disse que primeiro eles deveriam cumprir os mandamentos antes de Jesus curar. Meus amados, quando Jesus vai curar as pessoas, Ele não exigiu para elas, Ele não perguntou para elas: você está praticando a lei? Você está sendo obediente? Não. Jesus vai falar assim: a tua fé te curou. Consegue compreender? Jesus, o próprio Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, Ele poderia cobrar das pessoas se eles estavam obedecendo. Por quê? Jesus era o único que era obediente a Deus. Jesus era o único que conseguia cumprir com toda a lei. Mas Jesus, ele não veio cobrar de mim, de você, se estávamos cumprindo ou não a lei. Jesus veio nos ensinar a viver pela fé. Jesus, quando ele vai curar, ele fala: a tua fé te curou. Todos os enfermos que vieram até Jesus foram curados. Será que eles cumpriram a lei perfeitamente? Claro que não. Eles somente foram curados por causa da fé. A graça de Deus depende da fé, mas a lei é a confiança nas nossas obras e nos nossos méritos. Aquelas pessoas não eram perfeitas, aquelas pessoas tinham pecados, mas eles tinham fé, mas eles creram que Jesus poderia curar. Na verdade,
quanto mais nós olhamos para nós, menos fé nós temos. Você precisa entender, nós precisamos olhar para Cristo. Nós precisamos viver a vida pela fé. Pela fé em quem? Em Cristo Jesus, na obra da cruz. Amém, meus amados? Que tipo de vida você deseja? Uma vida de esforço ou uma vida de descanso? Nós precisamos entender, há duas formas de viver: nos esforçando para conquistar as bênçãos de Deus ou descansando na obra consumada de Cristo. Você escolhe qual vida você quer. Só que eu tenho uma coisa para te falar: quando você vive pela lei, você está debaixo de maldição, e você também não vai ter fé suficiente para desfrutar de todas as bênçãos de Deus. Então, meus amados, que Deus possa alargar o seu coração, que você, nesse momento, possa ter tido revelação no seu espírito, que a Bíblia nos chama para viver pela fé, não pela obediência da lei. A Bíblia nos ensina a viver pela fé, não vivendo na obediência às leis de Deus. Consegue entender? Por quê? Como eu disse, quando Jesus ia curar as pessoas, ele não perguntava se as pessoas estavam obedecendo, se as pessoas cumpriam com os mandamentos. Jesus só falava: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Será que você pode ouvir nesse momento Jesus falando: a tua fé te curou, a tua fé te salvou, a tua fé te prosperou, a tua fé tem guardado a sua vida? Ou será que você é aquele que está se esforçando para viver pela lei? Você é aquele que está se esforçando para ser abençoado por Deus? Entenda de uma vez por todas, nós somos chamados a viver pela fé em Cristo Jesus. Que Deus possa ter te abençoado, que essa palavra possa ter falado poderosamente no seu coração, e que o Espírito Santo te alargue em conhecimento, que o Espírito Santo retire dos seus olhos toda escama que está te impedindo de viver a verdadeira palavra de Deus. Nesse momento eu quero liberar a bênção de Deus sobre a sua vida. Estenda as suas mãos nesse momento. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Que Deus possa te abençoar, que você tenha uma semana abençoada no nome de Jesus. E não se esqueça, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos, comente aquilo que Deus falou no seu coração, e até a semana que vem. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém.